dando continuidade à tabela periódica, né, ao estudo. Entende-se a história da tabela periódica, depois entende-se a organização da tabela periódica e as propriedades, né? Tudo isso forma aquela composição que a gente vê até hoje. Quais são as propriedades periódicas da tabela periódica? As propriedades periódicas, elas são, primeiro delas, o raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico é a distância entre dois núcleos, né, de um átomo e a camada mais externa, camada de valência. É calculado a partir de uma molécula diatômica. Ah, mas por que não é calculado do centro até a borda? Porque o átomo não é uma circunferência perfeita. Então, isso não seria possível, tá? O raio cresce conforme o aumento do número de camadas, né? Se eu tenho uma camada no átomo, ele tem um raio, duas, vai aumentando e diminui com a diminuição do número atômico. Então, na tabela periódica, a gente tem aqui um desenho dos tamanhos do átomo, assim, para a gente entender. Então, ele aumenta da direita para a esquerda, certo? E de cima para baixo, certo? Essa é o aumento do raio atômico. E o raio atômico é uma propriedade muito interessante e muito importante na tabela periódica, porque ele explica alguns outros conceitos que a gente vai ver a partir disso, certo? A eletronegatividade. Vamos pensar o que esse conceito lembra? Eletronegatividade. Eletronegatividade, ela corresponde à capacidade do átomo, do núcleo do átomo, de atrair elétrons, né? Envolvidos em ligações químicas e tal, mas basicamente é a capacidade do átomo de se tornar negativo. Tem átomos que se tornam negativos e se tornam instáveis quando isso acontece. Então, se eu pegar a tabela periódica aqui, quais são os elementos que têm maior tendência a se tornar negativo? São aqueles que estão mais à direita, né? E estão mais acima também. Além de estar à direita, eles estão mais acima. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E ele está mais à direita e mais acima, né? Então, a gente pode entender que esse conceito o aumento da eletronegatividade, da tendência a formar ânions, aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? Eletropositividade é um pensamento antagônico à eletronegatividade, né? A tendência do elemento de tornar-se positivo, a tendência que ele tem de doar elétrons. Então, ela vai ser maior aonde? Do lado direito, né? Do lado direito, não, do lado esquerdo, desculpa, da tabela periódica. Então, ela aumenta, a eletropositividade aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. O elemento mais eletropositivo seria o frâncio e o menos eletropositivo seria o flúor, tá bom? É uma propriedade antagônica à eletronegatividade. A próxima seria a energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo isolado no estado gasoso, ou seja, no estado fundamental. O que isso quer dizer? Bom, eu tenho aqui um átomo qualquer no estado gasoso e esse átomo ele vai doar um elétron, por exemplo, né? Ele se torna um cátion quando isso acontece e ele deixa disponível o elétron, né? Então, foi retirado, foi removido esse elétron. Então, é a energia mínima necessária para esse processo acontecer, né? É uma energia que seria uma energia gasta para esse processo acontecer. Então, onde que ela vai acontecer, onde ela vai ser maior? A energia de ionização, ela aumenta da esquerda
para a direita, de baixo para cima. A energia de ionização vai ser grande lá no flúor, tá? Por que ela vai ser grande no flúor? Porque o flúor não tem tendência a doar elétrons. Então, eu vou ter que dar uma energia muito grande para o meu sistema para esse processo acontecer. Eu vou gastar muita energia para esse processo acontecer. Já os elementos metais, por exemplo, eles têm uma tendência a doar esse elétron. Então, a energia de ionização, a energia gasta para o processo acontecer, ali não vai ser alta, porque isso já ocorre. Então, se a energia gasta, ela tem que ser mínima, ela vai ser mínima ou o menor possível para o processo acontecer. Por isso que a energia nos metais, energia de ionização nos metais é pequena. Ela vai ser pequena porque é um processo favorecido. Os metais têm essa tendência a doar esses elétrons com facilidade, tá bom? Olhando aqui dentro de um mesmo, é, aqui ó, você tem aqui o hélio, o neônio, você pode olhar aqui dentro de uma mesma família, como cresce, aliás, como diminui, desculpa, essa energia de ionização. À medida que o átomo ele cresce, você tem a energia de ionização diminuída, porque é mais fácil retirar esse elétron. O mesmo acontece quando você compara aqui os metais alcalinos, né, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. Você tem uma diminuição da energia de ionização devido ao fato do átomo estar ficando maior. Se está ficando maior, como a primeira energia de ionização envolve a remoção do elétron da camada de valência, essa energia não vai ser muito grande nos elementos que são maiores, tá? Não vai ser tão grande quando comparado aos elementos que são menores. Fazendo uma comparação aqui com o alumínio, né? O alumínio está aqui, ó, na família 3A. Eu coloquei aqui a energia de ionização gasta para retirar um elétron do alumínio, gasta para retirar 2, gasta para retirar 3. Lembrando que, se ele está na família 3A, ele tem tendência a retirar esses 3 elétrons, a doar esses 3 elétrons. Ele é um metal. Ok, então você vê que à medida que eu vou retirando elétrons, essa energia ela vai aumentando. Ela aumenta do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Por que que isso aumenta? Porque, ó, aqui eu tinha o alumínio neutro, né? Retirei um elétron, eu tenho o Al+. Eu já tenho o cátion, ele diminui o seu tamanho. Então, eu vou gastar uma energia maior para retirar o elétron dessa camada. Aí eu retirei 2 elétrons aqui, eu vou para o Al mais 2. Eu tenho que tirar mais um elétron. Esse átomo já é menor ainda. Então eu vou gastar mais uma energia aqui para retirar esse elétron e essa energia vai ser maior. À medida que eu vou aumentando a quantidade de elétrons que eu vou tirando, eu vou aumentando a energia do primeiro para o segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Se eu vou tirar um quarto elétron aqui do alumínio, já não é um processo favorecido. E a energia que eu vou gastar é uma energia muito grande, certo? E porque o elemento, primeiro que aqui ele já está completo o octeto. E segundo que esse elemento ele tá com uma camada a menos, ele tá menor. Esse cátion ele tá menor. O Al3+, ele é menor do que o Al neutro nessa comparação. Então a energia vai ser muito grande, tá? Lembrando que quando você tem um cátion, o que que acontece? O cátion ele tem um tamanho menor do que o átomo original. O raio atômico do cátion é menor do que o raio atômico do átomo original, certo? E o contrário acontece com o ânion, né? O ânion ele tem um raio atômico maior do que o átomo original, porque eu estou adicionando elétrons ali. Outra propriedade importante, eletroafinidade ou afinidade eletrônica. O que é isso? Energia liberada por um átomo ao receber um elétron,
e transformá-lo em um ânion, tá? É basicamente a energia liberada quando você acrescenta um elétron na eletrosfera de um átomo. Por exemplo, eu tenho um flúor, né? O flúor fez uma ligação com um outro determinado elemento e recebeu um elétron. Ele fez ligação com sódio e recebeu um elétron do sódio. Quando ele recebe esse elétron, ocorre uma liberação de energia, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte: ele está acrescentando à sua estrutura um elétron. E esse processo ocorre uma liberação de energia. Então, é como se aqui eu tivesse além dessa reação, eu colocasse aqui mais energia. Se é um processo de liberação de energia, ele é favorecido quando acontece o seguinte: acontece a, quando ele é máximo. Lembra da energia de ionização? A energia de ionização é gasta, então ela tem que ser mínima. A energia liberada, quanto maior, menor. Quanto maior, melhor, tá? Então, energia liberada, ok? Então, como que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. O flúor, ele tem uma afinidade eletrônica muito alta. Ele libera muita energia, como ele forma uma ligação química. E esse processo é um processo totalmente favorecido. Por quê? É um processo favorecido por corrente de liberação de energia. Ah, se eu quiser, por exemplo, acrescentar um elétron lá no lítio, por exemplo, isso vai acontecer? Há meios para acontecer, sim. Vai ter que ser forçado, porque aqui a afinidade eletrônica é muito baixa. Não é favorecido, não é um processo que vai liberar energia, muita energia, porque o lixo está aqui no comecinho, ele não libera energia, não é favorecido. Na verdade, ele é favorecido a fazer o contrário, a doar o elétron, certo? Volume. O volume é ocupado por uma quantidade fixa de um determinado número de átomos do elemento químico, né? Então, como que aumenta o volume? O volume ele aumenta do centro para as extremidades e de cima para baixo, tá? Densidade. Densidade ela está relacionada com a relação entre massa e volume. Volume, a gente viu aqui, ó, que o volume ele aumenta do centro para as extremidades. Densidade, ela está relacionada com volume, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Então, o que acontece? Como o volume varia de elemento para elemento, você vai ter ocorrência de variação dessa densidade. Então, ela tem uma variação oposta. Ela varia dos extremos para o centro, né? E de cima para baixo. Ponto de fusão e ebulição, lembrando que ponto de fusão corresponde à temperatura que passa do sólido para o líquido e temperatura de ebulição do líquido para o gasoso, né? E ocorre o seguinte: a temperatura de fusão e ebulição ela aumenta de cima para baixo do lado esquerdo e do centro para a borda no meio da tabela periódica, né? E do lado direito é de cima para baixo. Então, do lado esquerdo, de baixo para cima, do lado direito, de cima para baixo, ok? E até ali para o meio da tabela periódica aqui, onde você tem esse elemento aqui, ok? Então, é isso que você precisa saber das propriedades periódicas. É por isso que a tabela periódica tem essa organização. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem curtam o vídeo, compartilhem, deixa nos comentários as dúvidas, sugestões e eu agradeço imensamente por vocês terem assistido essa aula até aqui, tá bom? Muito obrigada.